Olá, meus amigos do Sistema Rural de Comunicação. Hoje, dia 18 de maio, é Dia Internacional do Museu. Para entender um pouco da importância dessa data, a gente conversa com Vanessa Espinosa, professora da UFRN aqui de Caicó e diretora do Museu do Seridó. Vanessa, seja bem-vinda aqui ao nosso Sistema Rural de Comunicação. O que significa, qual a importância dessa data de hoje, Dia Internacional do Museu, para o museu aqui da nossa região do Seridó? Boa noite, Marcos. Boa noite a todas e todos. Eu agradeço a lembrança e o convite. Bem, nós entendemos, né, que o Dia do Museu é, para a nossa região, uma data bem significativa. Por quê? A gente tem aqui muitos pontos de memória na região do Seridó. Se a gente for aqui enumerar rapidamente, né, a gente tem em Acari, a gente tem inclusive em São José, temos agora em São Vicente, o Memorial do Quixabeira. Então, assim, só que eu estou lembrando rápido, né, nós temos muitos espaços que tentam ter essa função de guardiões ali da memória e da cultura. Então, quando o Dia Internacional dos Museus, que já faz bastante tempo, acredito que na década de 70 que existe essa data, mas somente agora, ano passado, foi que o Brasil incluiu essa comemoração como o Dia Nacional também de museus, né? Então, a importância, segundo os próprios parlamentares, né, que deram o ok também para essa data ser celebrada nacionalmente, é justamente pensar em preservar o nosso patrimônio cultural seridoense, por exemplo, no nosso caso, né? Eles imaginam que ter uma data fixa é também uma forma de os poderes públicos apoiarem a gente, né? Apoiarem os museus e os espaços de memória. Bom, essa foi a grande intenção, né? Então, todos os anos, a instituição Master, que seria o Conselho Internacional de Museus, que a gente chama de ICOM, ele joga um tema, e esse tema, todos os museus do mundo se organizam para fazer várias atividades, exposições, atividades educativas, entre outras ações culturais e artísticas durante aquela semana, que começaria, vamos dizer, a partir de hoje, né? Então, é muito importante para a gente, vamos dizer assim, selar a importância da memória e da nossa cultura, né? Agora, esse ano, estamos vivendo uma pandemia, né? E deu, por exemplo, para vocês organizarem alguma programação para esta data? Ela aconteceu de forma virtual? Então, todos os museus, né, do mundo estão fazendo programações virtuais. A partir também do ICOM, eles começaram a organizar uma semana, que seria a Semana de Museus, e todo dia eles fazem uma hashtag, e todos os museus que se inscrevem participam, postando de acordo com aquele tema que eles organizaram. O Museu do Seridó, como você sabe, ele não é um museu que está ativo, né? Ele ainda está, vamos dizer assim, em reparos. Então, como que a gente pensou em ter movimentação e demarcar esse período? Hoje, por exemplo, dia 18, né, nós postamos um vídeo em que todos nós do museu, da equipe do Museu do Seridó, pessoas que nos ajudam externamente, e bolsistas da UFRN, professores vinculados, todo mundo mandou uma mensagem dizendo o que nós estamos fazendo durante o período da pandemia. Então, parados nós não estamos, e hoje a forma que a gente fez de demarcação do nosso movimento foi, por exemplo, postando esse vídeo, mas a gente está fazendo outras coisas, viu, Marcos? Além disso, também tudo virtual, a maioria dos trabalhos. Então, conta pra gente o que é que vocês estão fazendo no Museu do Seridó. Então, a primeira ação que a gente pensou foi poxa, as pessoas precisam seguir conectadas com a gente, né? E a gente já tem contra nós a questão de estarmos fechados para o público.
Então, diante desse cenário, o que a gente pensou? Vamos organizar aqui um projeto para que a gente explique para as pessoas pequenos conceitos do que é, por exemplo, o que é cultura, o que é arte, o que danado é museu. E aí a gente juntou várias perguntas e estamos com esse projeto 2 vezes por semana, que sai lá nos nossas redes sociais. E, por exemplo, essa semana a gente está falando, nós falamos semana passada o que é turismo cultural, né? Sempre tentando associar temas que se associem à região do Seridó. Então, por exemplo, falamos o que é arte, e a gente escolheu a imagem, né, de Luzia Dantas para colocar ali. Então, criando mais um elo para aproximar as pessoas nesse processo. Dá um trabalhinho, né, não é só postar, a gente precisa pesquisar as imagens que vamos usar, pesquisar os conceitos, né, e traduzir tudo isso para uma linguagem para que todas as pessoas possam entender. Então, está lá a equipe trabalhando nisso, em uma frente. Então, como você sabe, as lives são uma febre agora, durante o isolamento, e está sendo muito bom, porque a gente está aproveitando isso para fazer uma agenda toda semana, e aí a gente organiza para um grupo e vamos ali acompanhando e anotando as discussões e aprendendo mais, né? Fora isso, tem umas capacitações maravilhosas que estão sendo oportunizadas de graça, e são bem assim do campo do museu mesmo. Então a gente está aproveitando para colocar todas essas capacitações em dia, já que a gente não pode ir, né, presencialmente, cuidar lá do acervo e organizar as peças. Agora, Vanessa, a gente sabe do empenho aqui de todos vocês para manter realmente o Museu do Seridó vivo. Agora, o museu não está aberto ao público, né? Existem ações que são necessárias para que o museu possa receber visitações? Sim. O museu ele está impossibilitado de receber os grupos, enfim, licitação aberta ao público, né? Porque ele tem uma limitação em relação à acessibilidade. Então, se chega ali uma pessoa, um cadeirante, ou se chega ali alguém com uma muleta, com um pé engessado, ou, enfim, qualquer problema de mobilidade, ela não consegue aceder, por exemplo, ao nosso prédio, que a gente diz que é o prédio histórico, né, que era a antiga Casa de Câmara e Cadeia. E nem ali transitar, ela não consegue com tranquilidade. Então, a gente não tem a permissão de abrir para a comunidade por conta disso. Então, o primeiro passo, a gente está trabalhando nisso, né, a Superintendência de Infraestrutura, que é a reforma, né? Então, para fazer uma adaptação desse prédio, a gente precisa primeiro projetar, né? Observar, porque aquele edifício, Marcos, ele não foi pensado, obviamente, né, para ser um museu. Então, o edifício histórico. Por outro lado, o outro prédio que a gente diz que é o prédio anexo, que é onde a gente vai organizar o acervo, né, com uma reserva, e ter ali uma recepção e tudo mais, também não foi pensado para ser um espaço para reservar tudo que tem lá dentro do museu. Então, precisa de várias adaptações e precisa de planejamento estratégico para a gente começar a pedir, né, apoio, inclusive, da comunidade, de todo mundo que quiser entrar para nos ajudar, enfim, autoridades políticas, além da universidade, para a gente conseguir adaptar esse prédio anexo e o edifício histórico para que tudo esteja dentro da lei, né, e garanta a segurança para as pessoas. Então, o primeiro passo é esse, já está em andamento. Fora isso, o que eu poderia te comentar? Assim, eu não acredito que o museu precisa apenas, né, daquele prédio para que o museu exerça sua função social.
Então, o que a gente precisa, né? Organizar e conhecer tudo que tem lá dentro, como você sabe, o museu está fechado há muito tempo, e eu não tenho ainda total controle sobre tudo o que tem ali, no sentido de catálogo, de sistematização. Quando isso estiver ok, eu penso que o museu precisa se movimentar. Então, a gente pode sim começar a usar o que nós temos de acervo para encontrar as pessoas, né? Então, de repente, o museu pode visitar a universidade, o museu pode estar em um evento, o museu pode estar em escolas, fazendo um museu itinerante, sabe? Então, eu penso muito nisso, que nós precisamos muito de apoio, né? Mas, assim, a principal atitude estratégica é a gente ter acesso às coisas e a gente ter esse apoio de vocês, que a gente sempre tem tido, né? Para o museu sair também dali e não esperar só esse processo de adaptação do prédio físico para ele se mover na sociedade. E hoje você tem dificuldades, por exemplo, de levar o museu ao encontro de outros espaços aqui na cidade? Como eu te comentei, enquanto eu não tiver o material que a gente chama catalogado, ou seja, eu não tenho muita dimensão de tudo, ou seja, eu preciso trabalhar ainda um tempo em cima do que nós temos. Então, eu preciso entender. Nós temos uma coleção que, eu não sei se você chegou a visitar o museu quando estava aberto, mas muita gente aqui vai lembrar do museu que tem uma coleção de arte sacra, né? Que também é herdeira dessa tradição aí do nosso fundador, né? Que hoje que é o Antenor, né? Que hoje ele era o padre nessa época. Então, veja, a gente tem, vamos supor, uma coleção de arte sacra, muito boa, bonita, várias coisas interessantes. Ótimo. Só que eu preciso entender essas peças, ter o controle, que eu digo, é estudá-las, para que eu possa selecionar o que vai virar uma exposição itinerante. Então, eu preciso de um pouco mais de tempo para que a gente passe para essa outra fase, que é de conseguir pedir o apoio da comunidade e começar a conversar com esses espaços que possam ter interesse em receber o Museu do Seridó em seus ambientes. O Museu do Seridó hoje, por exemplo, ele tem um acervo interessante que, de repente, possa despertar nas pessoas a atenção para visitar? Então, como eu te falei, né, eu acho que um dos pontos fortes ali daquele acervo, né, é pensar nessa coleção de arte sacra. Eu acho ela muito importante. Ela, seria a porta de entrada, inclusive. Seria. Para, assim, a visão que temos até agora é que ela é muito interessante. Mas essas coisas também dependem um pouco do que cada um vai achar, né? Então, vamos supor, se fazemos alguma ação na festa de Santana, né? É claro que essa coleção vai ter uma super harmonia, né, com o movimento ali da festa religiosa. Só que, de repente, nós estamos trabalhando num evento que mostra arte local, artesanato. Então, a gente tem esculturas de Luzia Dantas, a gente tem esculturas muito bonitas também, que chamamos de arte popular, dos nossos artistas locais, e pode ser que, na verdade, para aquele momento, uma exposição dessas peças seja muito mais interessante para a comunidade, sabe? Então, é isso que é o bonito da gente ter um museu na cidade que interage com a sociedade, que aí, dependendo da demanda, a gente vai conseguindo ter um movimento, vamos dizer assim, versátil, né? Dependendo da demanda. Agora, mesmo fechado, vocês conseguem, por exemplo, manter todo esse acervo conservado? Então, nós estamos agora, tem várias formas de a gente conseguir manter o acervo conservado, né? Eu digo que agora a gente conseguiu deixar eles minimamente estáveis.
Ou seja, nós conseguimos limpar quase a totalidade das coisas, e aí veio a pandemia, e aí a gente já conseguiu ter uma noção de quase tudo que a gente tem. Então, a gente consegue colocar em um espaço que vai estar preservado minimamente, ou seja, é tudo muito improvisado ainda, porque eu preciso, por exemplo, de uma coisa que seria, assim, preciosíssima para a gente, por exemplo, que são os armários deslizantes. Então, qual é o nosso projeto? A gente, por exemplo, vê se abre esses editais que tem, né, dos fóruns de justiça, e vê se os juízes, por exemplo, se sensibilizam em a gente ter um ambiente legal dentro das normas de museu para garantir a preservação em condições ideais, que a gente chama da reserva técnica. Então, a gente tem que entrar e pedir o mobiliário, luvas, existe equipamentos que medem o tanto de luz que tem no ambiente, outros que medem a umidade dessas coisas, né? Tem muita coisa envolvida. E às vezes as pessoas, é bom a gente estar tendo essa conversa, porque as pessoas às vezes acham que o espaço do museu é aquele que ela visita, né? Que é a sala que ela entra e tá lá e as coisas vão ficar lá para sempre, né? A gente precisa se responsabilizar por todas as coisas que tem ali. Elas não podem pegar umidade, molhar, não podem ser roubadas ou furtadas, né? A gente tem que ter esquema de segurança, a gente tem que saber do que se trata. É uma série de medidas, são uma série de medidas, né, que a gente precisa ter para que o museu chegue ali naquela exposição, né? Ela é só um pedacinho de tudo que precisa. Agora, há soluções para o museu estar ativo antes dessas adaptações? Porque para tudo isso requer recurso, né? Então, a gente está buscando os editais que possam nos apoiar, né? Tanto seja da justiça, seja do que seria, né? Antes, agora, o Ministério da Cultura, então a gente tentando aí pela Secretaria da Cultura, a gente tem que começar a correr atrás dessas coisas. E uma outra que eu quero muito que aconteça é a Associação dos Amigos do Museu do Seridó. Isso acontecendo, a gente pode contar aí no futuro, né, com pessoas como você, Marcos, ou como o dono da quitanda, né, como o empreendedor que aposta no Seridó, né, que ele vai estar em Jucurutu, que vai estar aqui em Caicó, em qualquer lugar. E aí ele pode ser um sócio um amigo do museu, e com isso a gente também tem muito mais manobra e bem menos burocracia, no caso, para a gente agilizar essas coisas que você está falando, para serem mais rápidas. Vanessa, obrigado pela sua participação, parabéns aí pelo seu trabalho, né? Que no próximo aniversário do museu ele possa estar aberto, as pessoas realmente com condições de visitá-lo, e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu quero agradecer muito o interesse de vocês em ouvir um pouquinho sobre o Museu do Seridó. Nós adoramos trabalhar no museu e queremos muito que vocês possam visitar. Aproveito para deixar aqui também as redes sociais, se você quiser nos seguir. No caso, o Museu do Seridó é mds.ufrn. Você encontra a gente no Facebook e também no Instagram. E lá você vai saber toda a nossa trajetória, tá bem? Obrigada pela oportunidade.